Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Pessoal, vamos começar a nossa unidade 3, Arte na Sociedade? Primeiramente, bora lembrar de como a arte ela está inserida dentro da sociedade. A arte ela nada mais é o reflexo da sociedade, ela vai refletir todos os conceitos que existem, ela vai fazer as suas representações no sentido das suas lutas sociais, das suas modificações, ela vai ser também as suas emoções, ela vai refletir as emoções, tanto do artista quanto da própria sociedade, não esquecendo que esse artista está dentro da sociedade, então ele vai refletir isso. Ela também vai ser um representante social no sentido de luta, porque muitos movimentos artísticos surgiram com essas mudanças dentro da sociedade, com esses reflexos dessa sociedade. E esse movimento, ele nada mais era do que essas lutas em lutas sociais, essa luta da desigualdade social, a luta por direitos, a luta por uma voz que fosse escutada e pudesse ser representada. Os maiores temas que a gente encontra dentro da arte ao longo de sua história vai ser o preconceito. Ela vai falar sobre o preconceito, ela vai falar sobre a violência, sobre a minoria, sobre aquela população que não tem voz, sobre a sociedade, a desigualdade social, sobre política. Então, assim, a arte ela é uma matéria, ela é um conceito que vai trabalhar tudo dentro da sociedade. Ela vai expor determinadas situações, ela vai falar de determinadas associações, ela vai ser também uma denunciante, ela vai denunciar aquilo que muitas vezes as pessoas não sabem ou não têm um conhecimento, então ela vem e mostra o que está acontecendo. Então, assim, a arte ela não é apenas algo para você olhar porque é belo, porque é bonito, ou só apreciar. Existe toda uma significação nos seus conceitos. E dentro desses seus conceitos que nós temos dentro da arte, nós vamos falar sobre um movimento que faz parte dessa desigualdade social, desse reflexo, dessa representação social. A gente vai estar falando sobre o muralismo. A gente vai falar sobre o muralismo, mas primeiramente bora dar uma definição. O que é o muralismo? É uma obra executada em uma parede, diretamente na sua superfície, pintada no ar fresco. O que é o ar fresco? É você passar massa corrida, argamassa, e pintar sobre ela, fazer o seu desenho, e esse desenho ele ganha mais durabilidade, ele fica parecendo realmente que você fez a parede com o desenho, ou aplicada em relevos, ou ladrilho, ou mosaico, e ela fica ali permanentemente no espaço. Eu dei alguns exemplos aqui do que é o muralismo, que são você realmente fazer a obra em muros, e muitos desse muralismo ele faz parte de uma luta social, sobre desigualdade social, uma arte denunciante, ela vai denunciar determinadas situações dentro da sociedade naquele momento. Só que o muralismo ele começou muito antes do que está na apostila, que é sobre o México. O muralismo ele faz parte das civilizações romanas e grega, apesar de a gente não ter muitos exemplares por causa das transformações que a cidade passou, pelas destruições, pelos terremotos, pelas guerras civis, pelas Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente não tem muito exemplares. Até não consegui uma imagem para mostrar para vocês. Mas ela faz parte dessa sociedade, dessa pintura feita em muros para mostrar algo que está dentro daquela sociedade. Na Índia também, nas cavernas de Anjata, são encontrados exemplos de muralismo, e também na China, na época das dinastias Ming. E agora a gente vai estar falando sobre o muralismo mexicano. Porque o muralismo mexicano, todo movimento artístico faz parte de um movimento de que está acontecendo algo dentro daquela sociedade. O muralismo mexicano ele é uma arte milenar, ele começou bastante tempo, até mesmo dos espanhóis, na época dos incas, que fazia parte ali da população do México. Mas ao longo do tempo foi se perdendo, mas a partir do século XX ele ressurge de novo, mas com um movimento revolucionário. Porque nesse momento aqui, vai ser mais ou menos na década de 20, 30, 40, 50, mais ou menos, principalmente entre a década de 20, 30 e 40, está tendo a Revolução Mexicana.
E esse movimento, uma das principais características deles é mostrar e valorizar a arte mexicana e também fazer a população, os mexicanos, começar a perceber suas próprias questões. Então, assim, era a arte que denunciava o que estava acontecendo dentro daquele momento ali histórico, porque o México, ele está passando por uma revolução. Não é nem revolução, eles estão debaixo de uma ditadura. Foram 35 anos, mais ou menos, dentro de uma ditadura, de um governo ditatorial, a qual você não tinha liberdade, a qual a população pobre não tinha direito, a qual apenas os conservadores tinham voz, apenas eles poderiam decidir as coisas. E não se fazia isso voltado no bem da população. Houve várias pessoas que lutaram para que isso acabasse. E quando chega em 1920, Álvaro Obregón, ele ganha. Ele é um revolucionário. Quando ele ganha essas eleições, que aí vai ter toda uma luta para que acabe a ditadura, muitos movimentos, muitas guerras civis dentro do México para que isso acabe. E quando isso acaba, é quando o movimento muralista ele ganha muito mais visão. Por quê? Ele vai vir com uma influência do realismo socialista. Então, ele vai ter um caráter socialista, na visão de que a população tem que ter os mesmos direitos que a classe dominante. É um movimento que vai integrar as três artes, a pintura, a escultura e a arquitetura. Ele não vai ser só algo dos muros pintados. No caso aqui vai ser telas, grandes telas, mas vai ter também a escultura e a arquitetura nesse meio tempo. E é quando a arte mexicana, como falamos no outro slide, mostra a população, os seus direitos, as suas questões, por que eles devem lutar, por que eles devem buscar uma melhoria de vida. E isso faz com que o muralismo não seja apenas um movimento artístico, mas também seja um movimento que vai lutar por direitos da população. Um dos principais temas dos muralismos vai ser, principalmente, o realismo. Ele vai sofrer essa influência do realismo, então ele vai fazer com que suas obras sejam realistas. Alegórica no sentido de, apesar de muito colorida, ela vai ser uma sátira, ela vai fazer alguns deboches em relação ao governo, em relação à polícia, à força que se utiliza, sobre as brigas de classe, e também vai vir contando toda a história do povo mexicano. Então, assim, o muralismo mexicano, ele não é apenas aquele movimento artístico para mostrar as obras mexicanas, sobre os artistas, sobre contar a sua história. Ele vai também estar muito relacionado à revolução que existiu no México. A gente poderia falar sobre essa parte, mas vocês vão estudar isso em história, vão estudar sobre a América Latina, vocês vão falar sobre isso. América Latina, não, América Central, México. Já faz... Oh, meu Deus do céu, agora eu viajei na maionese em relação a isso. Quando vocês estudarem sobre as Américas, vocês vão estudar também sobre a origem do México, sobre toda a sua, como ele surgiu, as suas lutas. Então vocês vão estar falando mais sobre isso. E agora de exercício, por quê? Eu não vou passar a ensinar a apostila, porque semana que vem nós vamos falar sobre os artistas muralistas, para o vídeo não ficar muito extenso. Então, semana que vem eu vou detalhar cada muralista, quais são suas características, o que mais eles queriam, o que mais eles defendiam. Mas para hoje vocês têm exercícios. Eu falei para vocês semana passada que vocês iam pintar. Vocês agora vão ser um artista muralista. E dentro do que a gente está passando no Brasil, em todos os problemas sociais que o Brasil tem, você vai criar uma obra de arte que seja uma revolução. Que vai ser para falar sobre os problemas que estão dentro do Brasil. Vocês vão denunciar agora os problemas do Brasil. Vocês são agora os artistas muralistas brasileiros que querem denunciar o que está acontecendo aqui. Não esquecendo que o desenho do muralismo não é para você fazer um desenho pequenininho na metade da folha do caderno. De preferência, faça numa folha 4 ou na ofício, né? Que são a mesma coisa, a diferença é pouca de tamanho. Mas é isso que vocês têm para hoje. Pessoal, beijos. Até a próxima. Tchau.